Durante os anos de 1892 a 1922, quem dirigiu o colégio Alden School foi Frederick William Sanderson. Mas o que nos leva ao condado de Northamptonshire, na Inglaterra, é na verdade o texto de Richard Dawkins. Biólogo formado pela Universidade de Oxford, foi professor da mesma instituição durante os anos de 1995 a 2008. Vai a Londres para uma conferência destinada a professores de ciência. É lá que ele escreve o ensaio O Prazer de Viver Perigosamente, presente em seu livro O Capelão e o Diabo. Inspirado por sua visita à Alden School, a escola de Sanderson, Dawkins começa falando sobre sua própria experiência de leitura da biografia escrita por H.G. Wells. Sim, isso mesmo, o mesmo escritor de O Homem Invisível. O seu filho estudou lá, e sem pessoalismo nenhum, H.G. Wells descreve o diretor como uma figura extraordinária. Mas o que Dawkins separa mesmo é como Sanderson reagiria ao excesso de burocracia e provas da escola moderna. Já que, ao assumir London, uma escola em crise, Sanderson a transformou completamente, construindo um ambiente de entusiasmo e descoberta. O carisma dele vinha muito de sua oratória. Ele falava de cientistas como se fossem heróis épicos, quase mitológicos, inspirando os alunos a ver a ciência como uma aventura. Um dos maiores exemplos disso é a chamada política de portas abertas. Ele ordenava que os laboratórios permanecessem destrancados, permitindo que os alunos desenvolvessem seus próprios projetos de pesquisa. A mesma regra valia para as oficinas, que eram famosas por terem máquinas de última geração. Em um dos relatos publicados em Sanderson of London, uma biografia escrita por ex-alunos, um aluno conta que certa vez, ao quebrar uma placa por mau uso, não recebeu uma punição do modo como nós conhecemos. Em vez disso, o diretor pediu para que ele pesquisasse sobre a fabricação e o funcionamento daquele instrumento, produzisse um relatório e apresentasse em detalhes. Diante de episódios como esse, havia momentos em que os laboratórios e oficinas eram temporariamente fechados. Mas isso não era um impedimento. Em uma dessas ocasiões, os alunos, em vez de desistirem, fizeram um estudo intensivo sobre cadeados e fechaduras, a fim de abrirem as salas novamente. Sanderson tinha um cuidado especial com os alunos considerados medianos. Não aceitava que alguém fosse naturalmente um fracasso. O interessante é que, mesmo desprezando exames, a escola dele teve excelentes resultados em Oxford e Cambridge. Sanderson morreu em plena atividade, durante uma conferência em Londres. Essa cena quase simbólica sela sua vida como um verdadeiro legado pedagógico. Dawkins aproveita esse episódio para conectar com a própria experiência como conferencista. Ele faz uma analogia poderosa para explicar a idade do universo e, a partir disso, defende a ciência contra o criacionismo. E então vem a crítica. Os exames, além de sufocarem o entusiasmo, acabam comprometendo o ensino da própria evolução. Dawkins lembra que, sem a teoria da evolução, a biologia se torna apenas uma coleção de fatos soltos, sem sentido ou conexão. E aí que aparece a frase que dá título ao ensaio. Num parágrafo isolado, Dawkins cita Nietzsche: viver prazerosamente é viver perigosamente. Essa frase acaba servindo como síntese da pedagogia sandersoniana, uma educação que deve ser anárquica, criativa e arriscada, nunca monótona, nunca burocrática. Mesmo depois de sua morte, o espírito de Sanderson continuou presente em Alden. O sucessor Fisher, por exemplo, valorizava a curiosidade dos alunos. O professor Thomas transformava a ignorância em método investigativo. Além disso, as tradições como o coral, as semanas nas oficinas e até projetos contemporâneos, como a construção de carros, mantiveram viva a ideia de que aprender é experimentar e criar. Ou seja, mesmo sob a pressão dos exames, a escola continuou cultivando a vitalidade herdada de Sanderson. Nos parágrafos finais, Dawkins reflete sobre a imortalidade de Sanderson. Não uma imortalidade religiosa, mas pedagógica. Um legado que sobrevive nas práticas e nas pessoas. Ele faz, então, um apelo forte, que se varra a cultura de exames que rouba a infância e que se retorne uma educação verdadeira baseada em entusiasmo, descoberta e liberdade. O texto não é difícil de se ler e nem possui metáforas mirabolantes, mas possui uma mensagem poderosa. Frederick William Sanderson nos mostra que a educação vai muito além de notas e exames. Para ele, aprender é descobrir, experimentar, ousar e se entusiasmar com o conhecimento. Cada aluno merece atenção, incentivo e liberdade para explorar seu potencial, independentemente de resultados imediatos ou estatísticas escolares. Em um mundo cada vez mais centrado em métricas, a pedagogia de Sanderson nos desafia a representar nossas escolas. Podemos equilibrar excelência acadêmica com curiosidade, risco e criatividade? Podemos formar não apenas aprovadores de provas, mas cidadãos críticos apaixonados pelo aprendizado e capazes de transformar o mundo em sua volta? O legado de Sanderson não está em fórmulas prontas, mas na inspiração que provoca.
Ele nos lembra que professores, escolas e sistemas educacionais podem ser lugares de entusiasmo, imaginação e descobertas contínuas. Que possamos levar adiante essa filosofia. Ensinar com liberdade, aprender com compaixão e nunca perder de vista que a educação verdadeira é aquela que desperta mentes e corações.